Então vamos lá para o nosso estudo de número 43 no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, verso 1 a 16. Você já recebeu aí no WhatsApp, né, o PDF, você pode acompanhar conosco aí. Capítulo 21, de 1 a 16. Eu vou ler o texto para ajudar aqui na nossa compreensão, né? Depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em diretura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegando a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, né? Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo a Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Senhor Deus e Pai, que neste trecho da tua escritura que acabamos de ler, o nosso coração encontre aqui verdades preciosas para a nossa vida e para o nosso viver agradável aos teus olhos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Numa leitura rápida, descuidada desse texto, fica a impressão para nós que Paulo foi teimoso e desobediente a Deus, pois ele foi para Jerusalém, mesmo quando o Espírito Santo, por meio de irmãos da igreja de Tiro, conforme nós vemos no verso 4, e depois por meio das filhas de Filipe, e depois por Ágabo, advertiu, falou sobre o sofrimento que ele haveria de passar em Jerusalém, por causa do nome de Jesus. Mas entender que Paulo foi desobediente, teimoso, é uma interpretação totalmente equivocada desse texto. O que temos neste texto, neste relato, não é a teimosia de Paulo, mas sim Deus preparando também os demais discípulos que estavam próximos a ele, por meio de profecias e por meio de vários instrumentos,
quanto ao sofrimento que ele havia de passar, e quando tudo isso acontecesse, a fé deles, a fé de todos eles, seria fortalecida, e também para que todos fossem devidamente preparados para seguir a Cristo, tendo a consciência de que isto muitas vezes implica em sofrimento nessa vida. Seguir a Cristo, meus irmãos, é certeza de sofrimento. Se alguém quer seguir a Cristo achando que não vai ter sofrimento, que não vai enfrentar adversidades, tanto no próprio coração quanto fora, não compreendeu o Evangelho. Em nossos dias, dado aí o forte hedonismo, essa busca pelo prazer, e também pela pregação do falso evangelho, como por exemplo o pessoal do evangelho da prosperidade, falar de sofrimento, falar de crente sofrendo, para muitos é dizer que esse crente está em pecado, é dizer que esse crente não é crente, porque ele está sofrendo, porque o Filho de Deus não sofre, e essa mentirada toda. E isso é mentira. A Bíblia mostra para nós que a vida do servo de Deus é uma vida de sofrimento. Viver para Cristo implica em sofrimento. Começa no próprio coração. Quando a Bíblia diz, quando o Senhor Jesus disse que aquele que quiser vir após Ele deve tomar dia a dia a sua cruz, negar-se a si mesmo e todo dia tomar a sua cruz. A cruz é instrumento de morte. Ou seja, todo dia eu tenho que matar o meu eu. Eu tenho que crucificar o meu eu. Ou seja, a minha vontade nunca vem em consideração. É a vontade de Cristo que vem primeiro. Eu devo fazer a vontade de Cristo e não a minha vontade. Se alguém disser que isso é fácil, então me ensina, porque na minha vida eu não tenho visto que isso é fácil não. Dá trabalho. E quando a gente quer viver de forma fiel, então a gente ainda enfrenta mais problema ainda. Por isso eu quero falar com você nessa ocasião sobre entendendo biblicamente o sofrimento. É muito importante a gente entender o que a Bíblia fala sobre o sofrimento. Logicamente esse assunto é muito vasto. Livros como o livro dos Salmos, tem vários salmos falando sobre o sofrimento, outras passagens, temos vários textos na Bíblia falando sobre o sofrimento. Obviamente não vou nem me atrever a esgotar o assunto aqui hoje. Eu quero falar sobre o sofrimento à luz do que aconteceu aqui com Paulo, nesse texto que nós lemos. Obviamente nós temos em vista aqui o sofrimento por amor a Cristo, como aconteceu com os servos de Deus no passado e com o próprio Senhor Jesus, que é homem de dores e que sabe o que é padecer. Não estou falando aqui de sofrimento que a pessoa está passando porque ela fez besteira com a vida dela. A pessoa desobedeceu a Deus, fez besteira e agora está colhendo as consequências. Não é desse sofrimento que eu estou falando, embora isso seja um sofrimento, mas não é desse que eu estou falando. Eu estou falando daquele sofrimento em que a pessoa passa por obedecer, não por desobedecer. Por desobedecer tem mais que sofrer mesmo, mas por obedecer a Cristo, aí dá um nó na cabeça da gente. Se a gente não entender isso biblicamente, a gente entra em parafuso. Para termos uma compreensão correta, isto é, uma compreensão bíblica do sofrimento que Deus nos permite passar por amor a Ele, precisamos, primeiramente, atentar para as nossas emoções. Foque comigo no versículo 1 ao versículo 6. Aí você tem Paulo, depois de passar por vários lugares em rota marítima, no versículo 1 ao versículo 3 fala aí de Cós, não, você não vai conseguir encontrar neste mapa que você tem aí, não aparece a cidade de Cós, mas tem Cós, depois Rhodes, onde tinha aquele colosso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, colosso de Rhodes, era ali. Rhodes aparece aí, perto de Mileto ali, no mapa, você está vendo ali? Rhodes, depois de Rhodes, eles foram para Patara. Patara já fica bem ali, logo na sequência, você consegue
ver ali no mapa. Depois foram para a Fenícia, que é mais aí ao sul, né, descendo mais para o sul. Você tem aí Fenícia, essa região toda, ali a Fenícia, e quando eles passaram, e Chipre ficou à esquerda, então você vê essa ilha, Chipre, olha aí, né, não aparece o nome dela aí, mas dá para você ver nessa linha, descendo aí onde está escrito Mar Mediterrâneo, um pouquinho acima, à direita, você tem ali a ilha de Chipre, ficando à esquerda, né, na rota que eles estavam fazendo, e foram parar na Síria, em Tiro. Tiro era a capital da Síria. E ali eles descarregaram o navio. Então eles ficaram um tempo ali em Tiro, 7 dias, né, diz o versículo 4. Tiro, ela ficava distante, né, ainda existe, de Jerusalém, uns 180 quilômetros. Olha onde está Jerusalém, onde está Tiro. Parece pertinho, né? Mas tem 180 quilômetros. Distância, quando aqui, em Sorocaba. No Sorocaba acho que é mais longe, é mais perto. Acho que é 150 quilômetros. Mas pense nisso. Então é longinho, não é tão perto assim, né? Ali em Tiro, hoje é o atual Líbano, essa região. Ali em Tiro eles encontraram os discípulos de Cristo. Como sempre era no costume de Paulo, onde quer que ele chegasse, ele buscava a companhia de irmãos. Permaneceram ali 7 dias com aqueles irmãos, os quais, movidos pelo Espírito Santo, grave isso, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, versículo 4. Eles haviam recebido do Espírito Santo a revelação dos sofrimentos que Paulo haveria de passar em Jerusalém. Exatamente a mesma revelação que Paulo recebera lá no capítulo 20, versos 22 e 23. Um detalhe, eles receberam a revelação do sofrimento, mas eles não receberam do Espírito Santo a ordem para dizer para Paulo não ir para Jerusalém. Eles que concluíram isso. O Espírito Santo havia revelado para eles. Nessa época, como eu sempre tenho mostrado para os irmãos, as Escrituras ainda, o Novo Testamento tinha começado a ser escrito, né? Então eles não tinham só tinham o Antigo Testamento. O Espírito Santo estava revelando o Novo Testamento para eles, estava revelando os ensinos inspirados que vieram a ser o Novo Testamento. Então por isso que eles estavam aqui dependendo de revelações, né? Hoje nós não dependemos mais dessas revelações, por quê? Porque o Espírito Santo que ele tinha de nos revelar, ele já nos revelou nas Escrituras. E se hoje eu quero saber a vontade de Deus, eu devo recorrer às Escrituras, ok? Então vamos lá. Eles haviam recebido a revelação, mas não a ordem para dizer para Paulo não ir para Jerusalém. Enquanto Paulo entendera perfeitamente que no seu chamamento apostólico estava explícito que o mesmo seria cheio de sofrimento, lembra lá de Atos 9, 16? Jesus disse para Ananias, vai, ora por ele e mostra para ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome, né? Então no chamado de Paulo já estava embutido ali o sofrimento, e Paulo sabia disso, mas aqui mais especificamente no capítulo 20 nós vimos, versos 22 e 23, nós vimos que o Espírito Santo revelou a Paulo que em Jerusalém a coisa ia ser difícil para ele iria sofrer muito, né? Nessa sua ida para Jerusalém ele haveria de sofrer muito, e aqueles irmãos então da igreja de Tiro não entenderam da mesma forma. O Espírito Santo não estava dando uma ordem diferente através deles, mas sim, eles é que não entenderam o propósito do sofrimento de Paulo. Você vê bem como que o nosso coração é enganoso? O Espírito Santo falando diretamente com eles, e eles não tinham entendido. Eles tinham entendido parte, mas não tinham entendido o todo. Né? Mas eu quero deixar bem claro com você que quando você está meditando na palavra de Deus,
Não é diferente. O Espírito Santo está falando ao seu coração, está falando ao meu coração, e mesmo assim, às vezes a gente não entende. Entende errado. E aí faz o que entendeu, e não o que foi de fato mandado e pretendido pelo Espírito Santo. Vai dar errado e depois vem pôr a culpa em Deus. Vem dizer que Deus o enganou, né? Como Jeremias falou, né? Enganaste o meu coração, né? Veja como que nosso coração é enganoso, né? Enquanto Paulo entendia que Deus estava preparando o seu espírito para enfrentar as situações difíceis naquele lugar, lá em Jerusalém, aqueles irmãos queriam poupá-lo de sofrimentos. As emoções e sofrimentos fraternos deles por Paulo eram verdadeiros e sinceros, ninguém questiona isso. Porém, estavam comprometendo de alguma forma o discernimento deles e os atrapalhando de compreender os propósitos sublimes dos sofrimentos pelos quais Paulo haveria de passar. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado, por mais sinceros que sejamos em nossos sentimentos, se os nossos sentimentos não estiverem subjugados à palavra de Deus, nós nos enganaremos e faremos aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Critica-se muito as igrejas pentecostais por causa das revelações extrabíblicas, que são erradas mesmo. Mas nós que ficamos somente com as escrituras também caímos nesse erro. Quantas vezes nós lemos o texto e por preguiça de aprofundar, mas nós já, numa primeira lida, a gente já se contenta com o que entendeu e sai fazendo o que a Bíblia não está dizendo para fazer. Quer ver só um exemplo? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. E aí? Aí todo mundo pensa, viu só? Pastor, mas eu ensinei meu filho nos caminhos do Senhor, e hoje ele é adulto, jovem, ele se desviou. Mas a Bíblia promete que ele não vai se desviar, e aí? Mas você tem certeza que é isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo justamente o contrário. O que não vai se desviar de quem é o ensino, o caminho que você ensinou ao seu filho, o ensinamento que você deu para ele, não vai se desviar do seu filho, não vai se apartar do seu filho. Ainda que seu filho se aparte dele. Por onde quer que seu filho for, ele vai carregar esse ensinamento no coração dele. Se ele vai obedecer, é outra história. É isso que o texto está dizendo. Né? Vamos lá. Semelhantemente acontece conosco. Somos facilmente enganados pelas nossas emoções e sentimentos. Eles não são seguros, não são exatos. Devemos trazer o nosso coração em rédeas curtas e nunca ouvirmos a sua voz. Ele é traiçoeiro, é enganoso, é perigoso. Nas palavras do profeta Jeremias, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Contudo, aprendemos outra lição com esses irmãos sobre o nosso coração. Nós devemos amar nossos irmãos com todo o nosso coração. Quando chegou a hora de Paulo e seus companheiros partirem, todos aqueles irmãos ali de Tiro, com suas famílias, esposas e filhos, acompanharam eles até a praia, até o porto. E ali, ajoelhados, eles oraram, né? Oraram ao Senhor Jesus. Paulo e seus companheiros seguiram a viagem. Aqueles irmãos retornaram para suas casas. Se existe algo importante que precisamos aprender o quanto antes, é como lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Demonstrar amor sincero. Mas temos que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. Eles não são guias confiáveis na tomada de decisões.
Ame verdadeiramente seus irmãos em Cristo, mas nunca permita que os seus sentimentos e emoções sirvam como tropeço para eles, impedindo-os de cumprirem a vontade de Deus em suas vidas. O tempo todo, investigue seu coração para nunca tomar uma decisão com base em suas emoções e sentimentos. Nunca tome decisão no calor da emoção. Nunca meça a altura de um rio na hora da enchente. A medida sempre vai ser errada. Você passa aqui no Rio Paraíba na hora da enchente e mede ele. Tem 10 metros de profundidade. E aí você manda essa informação lá para algum setor que dependia dessa informação. No dia seguinte, eles virão ver o rio e vai vê-lo com 4 metros de profundidade. Eles vão dizer, você ou mediu errado ou você mentiu. Você não é digno de confiança. Então tome cuidado. Não meça o rio na hora da enchente. Você vai medir errado. Não tome decisões no calor da emoção. Para não cairmos no engodo das emoções e sentimentos, precisamos de algo que seja exato e perfeito. Também nós precisamos, letra B, verificar a coerência da revelação divina. A revelação das Escrituras, a Escritura, ela é coerente, a revelação dela é coerente. A Escritura, ela se encaixa tão perfeitamente, e aí nós ficamos ainda impressionados de saber que levou mais de 1.700 anos para as Escrituras serem completadas, cerca de 40 homens de diferentes condições foram usados por Deus para escrever as Escrituras, para registrar as Escrituras. E aí você vê que as Escrituras se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem inspirou aqueles corações, inspirou aqueles homens, e eles registraram aquilo que o Espírito Santo os impeliu a registrar. O objetivo das Escrituras é nos apresentar Jesus. E nós vemos Jesus do começo ao fim das Escrituras. Versículos 7 a 11 nos mostram isso. Depois de saírem de Tiro, passarem um dia com os irmãos em Ptolemaida, foram para Cesareia. Se quiser voltar lá no mapinha, pode olhar onde fica Cesareia, próximo ali, na região da Palestina. Onde eles se hospedaram na casa de Filipe, o evangelista. Este é o mesmo Filipe que foi eleito um dos 7 diáconos da igreja, o qual também levaram o evangelho a Samaria e ao etíope eunuco, lá em Atos 8. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. É bem provável que elas também profetizaram sobre os sofrimentos de Paulo em Jerusalém, pois Lucas vem mencionando vários momentos em que Paulo fora avisado pelos irmãos quanto ao sofrimento que enfrentaria. Não há outro motivo para ele ter mencionado as filhas de Filipe e dizer que elas profetizavam. Então o objetivo era esse, Era mais um elemento, eram mais algumas pessoas dizendo para Paulo sobre o sofrimento que ele passaria. Embora nas Escrituras, embora aqui no texto não é dito o que elas profetizavam, mas dá a entender que seja a respeito do sofrimento de Paulo, Um profeta chamado Ágabo aparece novamente, sendo esta a segunda vez que ele aparece em Atos. A primeira foi lá em Atos 11, 27 a 30, quando ele profetizou terrível fome sobre a terra. Aqui, tomando o cinto de Paulo, que Paulo usava, uma faixa de pano larga e grande, que servia para prender a roupa, Ágabo dramatiza a forma como Paulo seria preso. Ele faz ali não vou dizer teatro, mas ele faz ali uma encenação em que ele amarra as mãos e os pés e diz assim: é dessa forma que o dono desse cinto vai entrar em Jerusalém, vai ser levado para Jerusalém, pés e mãos amarrados.
né, com cadeias. Isto diz o Espírito Santo. Observe que, novamente, o Espírito Santo está dizendo através de alguém o que Paulo passaria. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Ágabo foi mais sensato que aqueles irmãos lá em Tiro. Ele não disse para Paulo, não vá, Paulo, não faça isso, não. Ele disse assim, não, o Espírito Santo está dizendo que você vai passar por isso. Novamente insistimos, o Espírito Santo estava preparando o coração de Paulo para o que ele haveria de sofrer. A profecia que Ágabo trouxe estava em pleno acordo e coerência com todas as outras vezes que o Espírito Santo revelara esses acontecimentos futuros a respeito de Paulo. Nada houve de incoerente e diferente aqui. Os detalhes que Ágabo mostrou só ressaltaram ainda mais as cadeias e tribulações, conforme diz lá em Atos 20, versículo 23, que Paulo haveria de enfrentar. Então você vê como que a Escritura ela é coesa, coerente, né? Por quê? Porque acima dos escritores humanos, nós temos o Espírito Santo, o divino inspirador das Escrituras. De igual forma, devemos sempre verificar a coerência da revelação de Deus em sua palavra. As Escrituras são perfeitas, elas não entram em contradição em momento algum. Elas são puras, não dizem algo aqui para acolá dizerem outra coisa completamente diferente. Elas são seguras. Agora compare as Escrituras com os seus sentimentos. Você acordou hoje do mesmo jeito que você acordou ontem? Todo dia você acorda do mesmo jeito, feliz, exultante, feliz da vida? Você acorda feliz do mesmo jeito que aquele dia que você acorda sabendo que você vai para a praia, num feriado prolongado, você vai ficar na praia, um feriado prolongado, você acorda com esse mesmo entusiasmo, quando é segunda-feira e você tem que acordar e ir para o serviço? Devia. Né? Porque o trabalho é bênção. Terrível coisa é ficar privado disso, né, Rogério? O irmão sabe o que eu estou falando. Aí a luta do irmão está desempregado. Mas isso mostra para nós que os nossos sentimentos são volúveis. Eles não são confiáveis. Aqui cabe ainda uma breve discussão sobre as mulheres ocupando ofícios. Geralmente aqueles que defendem a ordenação feminina ao diaconato, ao presbiterato, ao pastorado, usam esse texto para dizer, veja bem, Deus usou donzelas, as 4 donzelas filhas de Filipe, para serem profetisas. Elas profetizavam. Como eu disse, o texto aqui não é claro sobre o que elas profetizavam. Possivelmente, olhando toda a conjuntura, elas profetizavam a respeito das prisões, do sofrimento de Paulo. Olhando o contexto aqui, Mas, por isso, os defensores da ordenação feminina tomam com base esse texto aqui para dizer que as mulheres devem ser ordenadas, assim como os homens exerceram o ofício profético da profecia, as mulheres também exerceram. Então, hoje, os homens e as mulheres também podem ser pastores, presbíteros e diáconos na igreja, Como já mostramos, Lucas, ao mencionar este caso, o faz junto com outros casos de irmãos que estavam alertando Paulo quanto aos sofrimentos próximos que ele haveria de passar. Além disso, essas 4 donzelas profetisas são exceção e não regra. Assim como é o caso de Débora, lá em Juízes 4, versículo 4. O caso de Ruth, o seu livro conta essa história. Esther, Priscila, a esposa de Áquila. Deus pode usar e usa as mulheres? Sim. Contudo, a elas é vetado o oficialato. Não é porque houve uma exceção que essa exceção tem que virar regra. Por isso que ela é exceção.
Porque se virou regra, não é mais exceção. Né? Além do que, como eu disse para os irmãos, o processo de inspiração e registro do Novo Testamento estava no começo ainda. Estava no começo. Mas Jesus não ordenou nenhuma mulher ao apostolado. Mulheres foram chamadas para serem discípulas de Cristo, para seguirem a Cristo, e muitas o seguiam e o serviam. O reino de Deus também é das mulheres. As mulheres têm sim o seu lugar, porém, no que diz respeito à ordenação, ao oficialato, a elas isso é vetado, né? E as igrejas que adotam essa prática estão prevaricando contra as Escrituras. Aplicando para nós aqui os versos 7 a 11. Você tem buscado nas Escrituras a orientação para o seu coração? Tem guiado o seu coração pela revelação perfeita que Deus deu de si para nós através das Escrituras? Ou você tem guiado pelos sentimentos? Guie o seu coração pelas Escrituras. Nelas você não ficará confuso, não será enganado. Obedecer a palavra de Deus é sem dúvida alguma o único caminho seguro para você entender o propósito dos sofrimentos que poderão vir sobre você. Se você tentar entender os seus sofrimentos à luz dos seus sentimentos, você vai ser um coitadinho, você vai ficar envolvido num vitimismo, num coitadismo, e não vai entender nada. Mas se você olhar para as Escrituras e entender o porquê do sofrimento, você vai ver no sofrimento um instrumento singular que Deus usa para lapidar o seu caráter. Vamos em frente. Por fim, para termos uma compreensão bíblica dos sofrimentos que poderemos passar, é necessário ter convicção da vontade de Deus. Versos 12 a 16. Diante da profecia de Ágabo, todos ali, tanto os companheiros de Paulo quanto os irmãos de Cesareia, rogaram a Paulo que não subisse a Jerusalém. Versículo 12. Novamente Paulo se via cercado de irmãos sinceros, mas que estavam equivocados em suas conclusões, em seus sentimentos. Quando você deixa, como pai, você deixa de disciplinar o seu filho, porque a disciplina vai doer nele, você está agindo pelo sentimento. Quando você deixa de confrontar um irmão que está no pecado, porque você não quer entrar em atrito com ele, ou não quer entristecer o irmão, você está guiando pelos sentimentos, se guiando pelos sentimentos, e não pela palavra de Deus. Não é? Por isso mesmo Paulo respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas também até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu não estou disposto a morrer por qualquer coisa, não. Eu não estou disposto a morrer pelo meu time de futebol, pelo meu candidato a presidente, pelo meu partido político. Não estou disposto a morrer por isso, não. Mas por amor a Jesus eu estou disposto. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou preparado, irmãos. Aquela cena lhe partiu o coração, mas ele não se deixou levar por isso. Ele não foi teimoso, mas sim obediente a Deus, que vinha lhe preparando o coração para enfrentar todos aqueles sofrimentos. Eu já estive diante de situações de enfermidade, em que chegava alguém, dizia para o enfermo ou para o parente do enfermo: Deus está me mostrando que Ele está segurando fulano nas mãos e está fazendo assim, assado, e essa noite eu tive um sonho que o fulano ia sair, tinha levantado da cama, tinha dado uma volta, isso Deus está me mostrando que ele vai ser curado e não sei o quê. Naquela situação, então, eu tive que
chegar e dizer: vocês estão preparados para Deus levar a pessoa embora? Estão preparados se Deus disser justamente o contrário de tudo que vocês estão dizendo aqui? Vocês estão preparados para Deus dizer: não, fulano não fica mais um dia na terra, ele vai vir para mim? Vocês estão preparados para isso? Sabe por que às vezes a gente se decepciona ou a gente entra em crise? Sabe por quê? Porque a gente alimenta esperanças que Deus não deu. Deus não deu esperanças. Gosto muito daquele texto de Davi, quando o filho que ele teve com Betseba nasceu com algum problema e estava em vias de morrer, né? A Bíblia diz que Davi jejuou, se entristeceu, não comeu, pediu para não trazer música nem comida perto dele, e ali ele se entristeceu na presença de Deus, orou e jejuou, mas aí veio a notícia que a criança tinha morrido. Davi se levantou, tomou banho, se alimentou. Aí o pessoal: que é isso, rei? Coisa esquisita. Enquanto a criança estava daquele jeito, o senhor estava sofrendo, jejuando. Agora que a criança morreu, em vez do senhor ficar triste, o senhor está tocando a vida para frente? Mas é isso que eu tenho que fazer. Eu vou até a criança, mas ela não virá até mim. Deus fez a vontade dele. Davi estava sendo insensível e frio para com a morte do seu filho? Não, ele estava sendo realista. Vamos seguir a vida. Um pastor amigo meu, aconselhando uma mãe que estava em depressão porque o seu filho havia morrido, e um dia ele foi à casa dessa irmã visitá-la e chegou ali e encontrou ela naquela situação deplorável, e ela tinha mais 2 filhos. E aí esse pastor virou para ela e falou assim: você está vivendo por causa de um morto e deixando de viver pelos vivos que estão ao redor de você? Isso não é insensibilidade, irmãos. Isso aí é dar um choque de realidade na pessoa. Aí essa mulher, diz esse pastor, que essa mulher olhou para ele assim: o senhor tem razão, eu estou vivendo para o morto. Que não quer dizer que eu não sinta falta, que eu não sofra, que eu não estou triste, mas eu estou deixando de atender os meus filhos aqui, que dependem de mim. Irmãos, a gente precisa se preparar para o sofrimento, inclusive com a possibilidade do sofrimento nos tirar as coisas e as pessoas que mais amamos. Nós devemos nos preparar para o sofrimento, sempre não sendo pessimista, mas confiando em Deus, sabendo que Deus estará conosco, não importa qual seja o desfecho da situação. E muitas vezes nós aumentamos o nosso sofrimento, a nossa ansiedade, a nossa dor, a nossa tristeza. Por quê? Porque a gente tem esperanças equivocadas em relação a Deus, esperanças que Ele não deu. Onde foi que Deus deu esperança para Paulo aqui, de que ele não passaria por sofrimento? Todas as vezes que Deus falou sobre o sofrimento que Paulo teria em Jerusalém, Deus falou: prepara-te, Paulo, a coisa vai ser feia. Eu estarei lá com você, mas vai ser difícil. Como de fato foi. E nós vamos ver, quando analisarmos ali os sofrimentos de Paulo em Jerusalém, nós veremos como foi importante Paulo ter compreendido a vontade de Deus nesse processo todo, né? Aquela cena lhe partiu o coração, né? Mas Paulo demonstrou forte convicção. Ele estava preparado para enfrentar os sofrimentos, demonstrando firme convicção da vontade de Deus para a sua vida. Ele estava determinado a obedecer fielmente a qualquer custo. Ele não estava convicto apenas de que iria sofrer, mas estava convicto de sua fé, que sabia que, se necessário fosse morrer por amor a Cristo, ele morreria.
Essa era a convicção de Paulo. Como disse Stephen Lawson, gosto muito desse pastor, desse pregador, o servo de Deus não tem opiniões, ele tem convicções. Isso vale para o que nós temos vivido em nossos dias, né, irmãos? Eu acho que a Bíblia está dizendo. Não, irmão, não é o que você acha, não. É o que a Bíblia está dizendo. Está dizendo ou não está? Não, não está. Então não diga. Mas eu tenho uma dúvida, eu não sei se é assim. Então tire essa dúvida primeiro do seu coração e depois expresse o que você tem a dizer. Mas na minha opinião, eu acho que isso é muito radical. Irmãos, não é a minha opinião, não estou aqui para pregar a minha opinião para você, nem você para ouvir a minha opinião. Nós estamos aqui para ouvir o que a Bíblia diz e por isso nós temos que ter convicção do que nós cremos. Ter convicção. Mas veja bem, uma convicção submetida à palavra de Deus. Aqueles irmãos em Tiro e esses irmãos aqui em Cesaré tinham convicção de que Paulo não devia ir para Jerusalém. Mas a convicção deles estava errada. A bem da verdade, eles estavam emitindo a opinião deles e não a convicção que deveriam ter. Paulo tinha convicção. Estou disposto a ir e a morrer pelo nome do Senhor Jesus. E assim a convicção de Paulo, que Paulo tinha, que deveria fazer a vontade de Deus, tal como ele, como Deus queria, alcançou também aqueles irmãos, como o próprio Lucas escreve. Como, porém, não o persuadimos, aí Lucas se inclui, nós tentamos persuadi-lo, conformados, então nós acabamos jogando a toalha, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Opa! Será que aqueles apenas estavam dizendo assim, não, faz tua vontade, Senhor? Será que eles estavam falando irrefletidamente disso aqui? Ou será que eles estavam irrefletidamente dizendo algo que Deus não havia dito? Eles sabiam que era a vontade do Senhor que Paulo fosse para Jerusalém. Então por que estavam dizendo para ele não ir? Irmãos, a maior demonstração de amor que nós podemos ter por alguém é não só orientar, como incentivar e ajudar essa pessoa a fazer a vontade de Deus na vida dela. Seja qual for a vontade de Deus. Minha filha de vez em quando fala que ela quer ser missionária na África. Confesso para você que o coração aperta. Mas se Deus falar que é isso mesmo, ela vai. Pode ser que eu vá junto. Pode ser que eu vá junto também, mas não posso impedir. E vou orar a Deus pedindo para que seja a vontade de Deus que eu também vá junto com ela. Eu e a Janaína vamos junto com ela. Não sei. Seja o que for, irmãos. A melhor coisa que um pai pode querer para os seus filhos é que os seus filhos estejam fazendo a vontade de Deus na vida deles, por mais difícil que seja. Deus mandou o Luiz lá para Manaus fazer faculdade. Lá para Manaus, não podia ser aqui perto, não. É lá que Deus quer o Luiz, então o Luiz vai para Manaus. Imagina. Mas é assim. A maior demonstração de amor que você pode ter por alguém é ajudando essa pessoa a fazer a vontade de Deus na vida dela. E outra coisa importante aqui é ver a convicção, ela é contagiante. A convicção no servo de Deus, ela é contagiante. Como tem faltado em nossos dias crentes com convicção, não é mesmo? Vai pregar o evangelho e parece que ele está vendendo veneno ao invés de apresentar a vida eterna em Cristo Jesus, Falta convicção. Nada pode ser mais danoso para a pregação do evangelho do que crentes sem convicção, pusilânimes, covardes. Nada depõe mais contra o evangelho do que crentes que não têm convicção. Essa ideologia de gênero, um exemplo, A ideologia de gênero que tem varrido aí as faculdades, as escolas.
Os nossos jovens têm que ser preparados para confrontar isso. Mas se eu confrontar, eu serei expulso da escola. É melhor você ser expulso de uma escola por defender a fé, do que permanecer na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores. Deus vai honrar aqueles que o honram, né? Movido pela convicção, Paulo liderando o grupo, depois daqueles dias ali em Cesareia, feitos os preparativos, partiu para Jerusalém, levando em sua companhia alguns discípulos que vieram de Cesareia, e também a Nazon, de Chipre, descrito como velho discípulo, o que parece indicar que ele havia se convertido junto com os 3.000 lá em Atos 2, né, possivelmente, lá no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. A convicção de Paulo de estar fazendo a vontade de Deus não somente o levou a Jerusalém, como também levou a vários irmãos com ele. Levou vários irmãos com ele. Você está tão convicto da sua fé em Cristo a ponto de que a sua convicção influencia outras pessoas? Em sua vida, tal convicção de estar fazendo a vontade de Deus é encontrada? As pessoas olhando para você veem tal convicção? Elas sabem que para você o mais importante é o essencial a ser feito, é a vontade de Deus? Elas sabem que para você o que é mais importante e o essencial a ser feito é a vontade de Deus? Ou em sua vida o que é visto é o egoísmo, a sua vontade de bem-estar e de evitar sofrimento a todo custo? Veja bem, estou falando de sofrimento por causa de Cristo, tá bom? O que Deus quer que façamos? Que coloquemos o nosso coração em constante exame, tendo como crivo a palavra de Deus, para que jamais sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, jamais sucumbamos aos sofrimentos decorrentes da nossa fidelidade a Cristo, e que influenciemos a outros no tocante à vontade de Deus. Concluindo, Deus nos prepara para o sofrimento. Ele nunca omite ou esconde de nós a realidade de que a vida com Cristo é difícil, é dura. Ele sempre deixou claro que o reino dos céus é tomado por esforço, conforme nós vemos aí em Mateus 11, verso 12, e que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo por nós. João 16, 33. O que faz homens como Paulo enfrentar o sofrimento por amor a Cristo? É a certeza de que Deus nos amou tanto, que, para nos ter ao seu lado na glória eterna, nos deu o seu Filho. Um amor assim merece o meu eu, merece o meu tudo, como disse Isaac Watts. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que possamos viver para a glória do Senhor, honrando a Deus quando estivermos passando pelos sofrimentos por amor a Cristo, sofrimentos causados pela nossa fidelidade a Cristo Jesus. Que nós sejamos exemplos para outros, incentivando outros a fazerem a vontade de Deus. Assim seja para a glória dele. Amém.